lá. Aí. Vamos lá? Oi, oi. Vamos lá, então. Boa tarde já, né? A todo mundo, não é? Disseram que quando a gente começa a falar, as pessoas que estão aí sem fazer nada e se juntam aqui a nós. Então, vamos lá. Sérgio Rizola, vou falar aqui sobre alguns temas que vocês vão perceber durante 22 minutos. 22 minutos. Depois o Pedrinho vai falar sobre tecnologia, realidade virtual. Prazer, pessoal. Meu nome é Pedro Caiati, eu sou da VR Monkey e tenho um relacionamento aqui de alguns anos com o Sérgio. Vamos dizer assim, o Sérgio foi um grande parceiro nosso no desenvolvimento da empresa. A gente se conheceu lá no CETEC. Acho que com certeza vocês vão escutar um pouquinho dessa história aí de o que é uma incubadora de empresas e como fazer uma empresa sair de um ponto de ideia para uma realidade. Esse foi o tema que foi escolhido, não é? Nós tínhamos um outro que era, sim, sei que posso, mas quero mesmo ser empreendedor ou quero ficar na minha? Mas não foi, mas eu ia brincar com ele. E tinha um outro assim, planeta sustentável, ok, mas e você? Onde você está nisso? Se é sustentável, eu ia brincar com coisas da sustentabilidade, mas nada disso. Eu quero iniciar destacando para vocês que estão aqui, vocês que estão no digital, no virtual, que nós não vamos falar sobre plano de negócio, business plan, não vamos falar sobre planilha financeira, gestão financeira, não vamos falar sobre planejamento estratégico, como montar canvas, não. Eu vou trazer um pouco para vocês desses 25 anos que eu tive lá na USP, no Instituto de Pesquisa Nuclear, IPEM, uma incubadora que montamos, estruturamos e ficamos lá 25 anos, o CIETEC, que é um centro incubador da Universidade de São Paulo, dentro do Instituto Nuclear. Então, eu vou trazer para vocês um pouquinho dessa experiência de 1.600 startups que passaram pela nossa vida. 1.600. Então, nós vamos falar um pouquinho de comportamento empreendedor, mas sem ser aula de psicologia positiva. Eu não sou, mas eu vou falar um pouquinho desse humor do empreendedor, vou falar um pouquinho da saúde do empreendedor, do jeito de ser do patrão. Ops, agora não é mais patrão, é gestor, não é? Então, tem que mudar esse negócio aqui, né? Então, senão vocês não me acompanham, eu ainda estou... Essa pandemia deixou a gente com falta de prática de ficar aqui com vocês. Mas eu quero trazer manias positivas de empreendedores. Vou abordar alguns temas de uma maneira bem fora de padrão de livro, bem fora de oficinas que vocês praticam, certo? A palavra-chave da Campus Party, as 3 palavras-chave são essas: ciência, tecnologia e inovação. Tecnologia, vocês vão escutar com o Pedrinho aqui, 22 minutos, né? 19, de tecnologia. Vocês vão perceber, não é? Mas além dessas 3 palavras, eu estou trazendo esta palavra, que chama-se Figital. Vocês estão escutando, estão vendo, Figital. Então, Figital é o físico com o digital. E aqui eu me remeto ao Silvio Meira e peço para vocês, entre na página dele com esses e-books, vocês vão perceber 3 e-books
versando sobre o mundo digital, o metaverso, e não tem limite. Silvio Meira, grande amigo, SM, Silvio Meira, eu chamo de Sua Majestade, tá bom? Então, entrem aqui e percebam. Esse palco tem uma geração aqui, que eu estou vendo aqui um pedacinho, de geração Y, não é? A geração Z, que é a maioria que está por ali, não está aqui, não é? Então, nem a geração Z aqui, não tem ninguém, não é? Todos que estão aqui, a maioria, tem algum projeto, tem algum plano, não é? E a gente brinca, né, Pedrinho? De quando inicia-se um negócio, dá os primeiros passos, o planejamento é aquele, mas o que acontece em seguida é aquilo. Então, a nossa intenção é conversar um pouquinho deste mundo aqui, ó. Qual que é a nossa missão na nossa vida nesses 25 anos? E agora, há um ano que deixei a USP, o CETEC, me envolvi com o mundo do agronegócio na cidade de Petrolina, Juazeiro, Bahia, Petrolina, Pernambuco, Vale do São Francisco. Estamos trabalhando para transformar aquilo naquilo que a gente começou há 25 anos na USP, um centro de inovação para o agronegócio, junto com parcerias, empresários, levando startups do agro para a região de Petrolina, né, Pedro? Ele já está com o bilhete dele para montar um braço de P&D da empresa dele lá em Petrolina, não é? O que a gente faz na vida é isso aqui. Ajudamos startups na sua arquitetura empresarial para, no menor tempo possível, provocarem médio ou alto impacto econômico e social, tornando a inovação simples, segura e escalável. Essa é a definição desse trabalho que a gente faz há 25 anos e vamos continuar. Eu quero começar destacando, dentro desses aspectos que nós vamos falar, a importância dos ambientes que alavancam negócios. Pedrinho, se não fosse o CETEC, o início não seria muito mais difícil? Com certeza. Com certeza. Então, quando eu digo que essas incubadoras, aceleradoras, não é? Coworkings, Corporate Venture Builder, que agora é um misto de aceleradora com incubadora, todos esses lugares aceleram, apoiam. E qual que é a maior das vantagens, além desse ambiente de cooperação, ambiente de apoio entre empresários, e onde o grande empresário do mercado também vai fazer negócios. Mas qual que é uma virtude do ambiente? Você pode, Bruno, você tem o direito de errar e de corrigir o caminho que a gente chama de pivotar, né, Pedrinho? Pivotar. Você corrige 1, 2, 3 vezes, e o ambiente que você está te ajuda, te permite. E para começar, você, quando está dentro do ambiente desse, para você dar os primeiros passos, entender o que é lei de informática, né, Pedro? Como é que a Samsung, como é que a Huawei, como é que a Apple, como é que essas empresas apoiam com a lei de informática do Brasil? O resumo é mais ou menos o seguinte: tem muito dinheiro sendo dado e ninguém sabe como pegar. É dinheiro dado. Tem dinheiro e para bons projetos. Não precisa ser a coisa mais disruptiva do mundo, não. Mas tem que ter, minimamente, uma estrutura de gente, o apoio de um ambiente que carimba junto com o empreendedor. Então,
você ter acesso a linhas dessas agências, BNDES, Embrapi. Prestem atenção nessa unidade de negócios chamada Embrapi. Não dá para entrar no detalhe, mas só colocar Embrapi, todos vocês que sabem o que a Embrapa fez pelo Brasil e faz, a Embrapi vem com essa pegada de juntar a startup, a universidade, um instituto de pesquisa e Sebrae, entra com recurso inicial, muito bom, até 70% do projeto, Embrapi. Prestem atenção nesse nome e pesquisem, não é? Investidores, você estando num ambiente desse, facilita o acesso ao capital privado, né, Pedrinho? Com certeza. Foi investido pelo capital privado nesse namoro que existe positivo dentro do ambiente, sabe? Então, se eu puder dar minha palavrinha aí, Sérgio. Claro, claro. Por exemplo, geralmente quando você abre uma empresa, você acaba falando, poxa, eu vou ter que procurar investimento. Bruno, o que você acha que é um lugar para procurar investimento? Legal, esses caras. Mas se não tivesse esses caras, você ia pedir para quem? Para sua mãe? Para seu pai? Né? Tem que procurar a família, esses fundos. Mas no final das contas, você vem de uma família como a minha, você está assim, danado. Você não vai, você vai pedir para sua família, eles vão pedir, não, me empresta dinheiro. Então o que a gente faz? Quando você está numa incubadora, como o Sérgio estava dominando essa incubadora, você começa a desenvolver seu projeto. E naturalmente você acaba batendo na porta do cara que está do lado, toma um cafezinho, fala do que você faz, mostra como você faz. E às vezes o cara que está do lado está na mesma situação que você, está começando. Mas às vezes ele dá uma sorte, às vezes ele tem um negócio que começa a disparar antes. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a VRMonkey. A gente, lá em 2014, fazia um negócio bom, estava rendendo, estava crescendo devagarzinho. Mas tinha uma empresa de genética na nossa incubadora, que eu trocava ideia com os meninos, a gente estava sempre conversando, os caras se deram bem, ganharam uma nota preta, falaram, a gente quer diversificar o investimento. Onde eles vão procurar? Eles não vão procurar num lugar fora, eles vão primeiro procurar onde eles estão. Então procuraram dentro da própria incubadora, já me conheciam e falavam, pô, vocês fazem um negócio de qualidade, estou vendo que vocês ficam aí trabalhando, ralando. Então foi muito mais fácil pegar o investimento deles, e assim, foi um investimento pequeno, foi, mas na época crucial. Por quê? Porque eles sabiam quem a gente era. Relacionamentos é o que faz o investimento acontecer mais rápido. E uma incubadora é um lugar onde ele catalisa relacionamentos. Isso. Networking, networking, networking. Não tem limite. A busca, o garimpo que as pessoas de mercado, as médias e grandes empresas nacionais, internacionais, buscam. Então, agora vamos dar uma mudada de foco. Apenas ideia não vale nada. Ops! Mas o valor da ideia está na maneira que você a utiliza. Claro que o primeiro passo da VRMonkey foi uma ideia, botou no papel, sentou com a Keila, a esposa, né? Analisaram lá dentro da USP, da Poli, e aí ele começou a escrever a ideia e chegou para nós com um papelzinho que era uma tentativa de plano de negócios. Nós olhamos e falamos assim, do cacete, muito bacana, tá? Então, ele entrou e ali dentro ele foi arrumando a ideia o mais rápido possível. Então, quando a pessoa chega assim num ambiente desse pra gente, fala assim, eu tenho cada ideia, porra, sabe? Eu tenho 4 negócios. A gente fala, pelo amor de Deus, centraliza num, 2 no máximo. Trabalha isso, porque se você quiser tocar as 4 coisas, você não toca. Né, Pedrinho? Desejo inequívoco de começar. Essa decisão, quando o candidato chega pra gente, a gente conversa e pergunta para ele, a tua vida, família, religião, esporte, você colocou esse negócio sem dúvida que você quer começar. É fundamental essa decisão
de desprendimento das outras coisas, sem ser um bicho e ficar só trabalhando 24 horas lá. Não, não é isso. Nós cuidamos da pessoa, o ambiente se preocupa com a saúde física e psicológica do empreendedor. 20 horas tá bom por dia, tá, pessoal? É isso aí. Quando a gente percebe que o cara está espanando, você fala, tira férias, cara. Olha a tua mulher vindo aqui buscar você toda hora, de noite, não tem hora. Então, o ambiente ajuda o empreendedor. Gosto e responsabilidade de estar no comando. Você sente que você comanda? Você sente que as pessoas falam para você que pegada de comandante você tem? Ou você escuta outros adjetivos? Cacete, você é um... Ninguém acredita em você, hein, porra? Você fala, ó, né? Então, comando. Ser líder, estar no comando. Inspirar confiança. Nossa, aqui dá para falar 1 hora, não é? Tem gente que você olha para a cara e fala, puta que la vida. Não dá para acreditar, mas aí você vai descobrindo qualidades e essa pessoa vai demonstrando confiança. Isso é uma palavra chave e forte quando você monta time. Disposição para trabalhar muito com compensação financeira não imediata. Isso é uma decisão séria, principalmente para quem tem a sua vidinha, toca, tem seu salário, e você toma uma decisão de empreender, não é, Pedro? Vou ganhar bem, eu quero ficar rico. Eu adoro quando o cara chega com essa pegada de falar, eu quero uma Porsche aqui no estacionamento. Eu também adoro quando eu vejo os carros novos chegando ali nas centenas de carros. Mas ele tem que saber que tem etapas, né? Ixi. Boas condições físicas. Não precisa nem falar isso, porque tem empreendedor que troca o dia pela noite de uma maneira, né, Pedro? E esquece de pegar o pedal, esquece de juntar o time, caminhar, sabe, não é? Né, Pedrinho? Vamos pedalar? É? Então, mas esse número 7, que é o meu número, como eu sou do dia 7 de 7, que multiplicado dá 49, 7 vezes 7, 49, eu adoro o 7. Aí eu pus prazer, olha, prazer em conhecer, se relacionar com pessoas que a gente conhece como gente também. Sabe, tem pessoas, tem empreendedores que não gostam de gente. Você percebe. Não é um estilo. Ele não vai formar time. Ele não vai juntar uma equipe daquela. Então, isto você vai descobrindo. Mas você molda, você melhora gênios que chegam. Personalidade dá para mexer? Dá. Tem gente que fala assim, não, personalidade nasce com ela. Não nasce. Dá para você ir moldando dentro de um ambiente saudável. Senão, ao contrário. Não é? Vamos ver o que tem agora aqui. Facilidade de comunicação. É pedir demais. Todo mundo é pagaio, tagarela. Mas arrumar a sua comunicação. Num ambiente como esses que estão organizados, você tem equipes de comunicação para ajudar a moldar a tua cabeça, o teu jeito de comunicar, não falar demais, nem de menos, e arrumar essa comunicação. E você não dá o primeiro passo, gente, né Pedro? Deu o primeiro passo, marca, logomarca. Quando a gente pegou a ESPM, fomos buscar na ESPM e por 15 anos criando marca, logotipia. 30 minutos, falta, hein? Eu tenho mais 7, tá? Puta, vou correr então. Vai tranquilo. Outra coisa, para você dar um passo em direção a qualquer negócio,
minimamente você tem que entender de gestão, um pouquinho. Não precisa ser especialista, porque você vai ter especialistas no time. Mas, né, Pedro, entender o mundo fiscal tributário minimamente. RH, recursos humanos, leis, como é que você vai montar um time? Seja de mais um, mais dois, aí mais 10, mais quantos hoje, Pedro? Mais 50. 50, tá? E não parece tranquilo, né? Parece normal, não é? Então... Só parece. Tem 50 lá, contando com o sucesso, a evolução dos negócios, né? Então, conhecer um pouco de gestão. Você está mexendo com uma coisa delicada que interfere propriedade intelectual? Mexe com patente? O que você está mexendo interfere com conhecimentos que o mundo já está andando, seja no MIT, seja na Babson. Você está preocupado que você está copiando, pirateando, às vezes sem querer? O ambiente te ajuda a pilotar a propriedade intelectual. Experiência é outra coisa. Às vezes você começa sem experiência, mas seja um observador do concorrente. Saiba como é que está esse mercado. Não precisa ser o especialista. Quando você tiver dinheiro, você contrata uma agência que vai pesquisar o mercado. Mas no momento que você começa, você tem que ter experiência. Quer ver um exemplo bom disso daí, Sérgio? Vai lá, Ben. Quem aqui vende lancha? Iate? Aqui Ah, não, vocês? Não. Ninguém, né? Ninguém vende lancha aqui, não ninguém vende vende lanche iate. aí, Bruno? Não. Então aí, quem que vai estar pensando, já que não vende lancha, em fazer, sei lá, pô, tive uma ideia legal, eu vou fazer não sei, um piloto automático de lancha. Tipo o negócio da Tesla, de carro, vou fazer para lancha. Alguém já teve essa ideia? Alguém já ouviu falar dessa ideia? Não, parece boa, né? Mas se você não entende do mercado, você vai estar desperdiçando seu tempo. Quem aqui dirige carro? Tá. 4 pessoas. Ótimo. Eu fico feliz que estão menos gente. Tá... Basicamente, agora, se você for fazer uma coisa para um carro, você entende como cliente, pelo menos, a necessidade do que um cara tem quando dirige um carro? Então, essa parte da experiência, pelo menos, entenda um pouco aonde vocês estão pisando. Você não vai querer se arriscar num negócio, por mais que esteja em alta, eu vou fazer um negócio de blockchain, metaverso, Web3. Tá, o que você sabe de qualquer uma dessas coisas? Ah, que está em alta. Então desencana. Se você não sabe, pelo menos passe a estudar para saber, para então entrar nesse setor. Certo, Sérgio? Vamos lá. MVP é uma palavrinha aí interessante, né? Mínimo produto mínimo viável. Quer dizer o seguinte: quando você está principalmente num bom ambiente, ele lhe permite prototipar. Mas o protótipozinho inicial mesmo, né, Pedro? Um produto para você testar prototipicamente, né? Aí você vai fazer, se aquele der certo, um cabeça de série, com um pouco mais de produtos, para entrar naquela fase da escalabilidade que a gente chama. Então, essa atenção de como fazer um MVP e não sair atabalhoadamente, achar que você vai para o mercado, é um detalhe que não é tão detalhe, né, Pedro? Com certeza. Outra coisa, cara, volta aí, o bicho. Essa palavrinha, não vou falar muito, não. Esse mundo ESG, ou ESG, ou ESG, tá? Environment, Social and Governance. Hoje não nasce um produto, seja onde for, que tecnologia for, se não tiver uma atenção com o mundo ESG. Você tem que se engajar nesse movimento desse tamanhinho e ir crescendo junto com o seu negócio. Leiam, vejam como que você pode trabalhar em qualquer área abraçando essa bandeira, certo? E eu quero cobrar de vocês os ambientes que vocês frequentam para olhar potencial de negócios. Em fevereiro de 2020,
Na cidade de São Paulo aconteciam 45 eventos dia, falando de empreendedorismo, de tecnologia e inovação. Na Fiesp, nas incubadoras, aceleradoras, grandes empresas, Google, Sebrae, grande Sebrae, parceiro da primeira e de todas as horas do empreendedorismo, e aqui em São Paulo muito forte, não é? Então, você frequenta esses ambientes para dar networking, relacionamento, conhecimento, integração de tecnologias, complementaridade, né, Pedro? Importante essa troca, né? Parcerias. Parcerias, não é? Então, hoje, São Paulo está com 20 e poucos eventos dia, não é? Aqui eu repito, o ambiente, ou o meio onde vamos crescer e criar nossa história, é lá que vai criar sua história. Se vocês já viram falar do Malcolm Gladwell, prestem atenção no segundo livro dele, O Ponto da Virada, Tipping Point. O Outliers é um puta livrão também, que vai dizer por que você vê pessoas que você fala, porra, esse é fora de série, os foras de série. Mas olhem o ponto da virada, Tipping Point, para vocês perceberem detalhes nesse início que vocês estão tendo de caminhada, de planejamento mínimo ainda. O Malcolm Gladwell é campeão, eu tenho 22 minutos, cacete. Então, e o que ele tem de forte que eu destaco? Ele tem uma frase que vocês vão adorar, e eu adorei quando li. Só QI não resolve a vida de ninguém. Certo? O fator emocional conta mais do que QI, gente. Comportamento, sabe? Não é? A gente hoje em dia fala em soft skills e hard skills. Soft skills, quando você consegue administrar a emoção. Empreendedor que quer crescer, não consegue crescer sem administrar a emoção. Tem que estar sempre tranquilo, sem febre, temperatura, batimento cardíaco, não é? Perfeito. Não se estressar, não deixar o cabelo cair, dormir várias horas. Tem que, não é? Então, vamos pular isso daqui e falar de um outro itemzinho, que também a gente sabe que para ser empreendedor tem que ter um pouco de felicidade, gente. Como é duro o empreendedor mal-humorado, desgraçado. Você fala bom dia para ele, né, Pedro? E ele fala, bom dia por quê? Não é? Não é? Então, quem prestou atenção nesse nome, Tal Ben-Shahar, foi a aula, a semana mais gostosa que eu tive em Harvard, quando eu tive aula com o Tal Ben-Shahar. Ele fez Harvard 4 anos, né? Ciência da computação, e aí ele queria discutir mais a felicidade. Ele percebia que as pessoas estavam errando na administração da felicidade. E aí ele foi fazer psicologia positiva, né? Psicologia positiva e psicologia de liderança. Mas há 4 anos ele deixou Harvard, voltou para Israel e é um palestrante. Mas esse livro, Being Happy, Ser Feliz, não é piegas, não é um livro babaca com aquelas diquinhas que você fala, porra, eu vejo isso em tudo quanto é canto. É dica, porreta, de como ser feliz e também saber como administrar a tristeza, sabe? Não dá para ser feliz o tempo inteiro mesmo. E agora, nós vamos voltar àquilo que eu falei lá para trás. Nunca testemunhei empreendedores tornarem-se empresários vitoriosos ou parcialmente vitoriosos sem saber lidar com pessoas também conhecidas como gente. Não tem empresa que o segredo não seja pessoa.
E tem gente, eu falei antes, mas eu repito isso porque isso é forte. Então, gente, gente e gente. Essa aqui pula. E o que eu, depois dessas meditações, cheguei a essa conclusão, viu, gente? Depois de 25 anos nesse negócio, empreendedor é o cara que consegue desenvolver a arte de resistir à vontade de desistir. Vocês nunca leram isso ainda, mas é simples, mas é bem isso, porque todo dia é uma luta. Não, eu vou mudar, eu vou fazer o quê? Não, não. Agora, e o que é empreender? É alguma coisa que transcende o campo dos negócios e da economia. Significa atitude psicológica materializada pelo desejo de iniciar, desenvolver e concretizar mais que um projeto, um verdadeiro sonho. Ver esses caras trabalhando com o time, com a esposa. Às vezes a esposa ajuda e soma, às vezes não, divide e vai embora. É complicado, mas você aprende logo a ver, e os casais que você incentiva a ficar juntos. É isso, simples assim, é um recado bastante que mexe com um pouco de comportamento, e eu acho que essa... né? E eu fui conhecido 25 anos como CEO, Chief Equilibrist Officer. E aí, estão brincando lá comigo, de novo, eu estou aí. Você falou que falava 17? E agora, cara? E agora? Vamos lá. Por mim, por enquanto, eu sempre termino assim. Tchau, obrigado da atenção sua. Vocês não tinham o que fazer mesmo hoje, estar aqui com a gente. Até a próxima esquina da vida empreendedora. Sérgio é sensacional. Acho que tudo que ele falou aí eu concordo, obviamente, porque, sim, você pode discordar de algumas coisas, mas de fatos fica difícil. E realmente são fatos. Se você quer empreender, quem aqui tem vontade de empreender? Quem quer abrir seu próprio negócio? Quem não quer? Legal, eu estou vendo vários estados quânticos aí, porque era para ser ou sim ou não, mas tem gente... Oi? Quem já tem empresa? Terceiro ponto. Mas é dentro do primeiro. Quem é empreender, já empreendeu, tá junto ali. Porque se você queria empreender e deixou de querer empreender depois que começou, deu ruim, né? Então tem que tomar cuidado. Realmente uma característica muito interessante, quando a gente abriu a empresa, a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, eu fiquei em dúvida. Falei, tá, eu estou saindo do meu trabalho, eu posso... né, só para contar um pouquinho, prazer, eu sou Pedro Caiati, eu sou mestre em engenheiro de computação, eu acho muito legal, que eu nunca vou fazer doutorado, porque mestre é muito mais legal do que fazer doutorado, né? Doutor. Não, mestre. Pô, eu acho mestre mais legal. E eu fiz engenharia de computação na Poli, na Escola Politécnica da USP, da Universidade de São Paulo. E, para ser bem honesto, hoje em dia, quem trabalha com computação está vendo o mercado muito aquecido. Então, não é difícil, se você é realmente competente, encontrar um lugar para trabalhar, e hoje estão remunerando bem. Mas aí eu tinha um probleminha. Eu queria trabalhar com jogos. Eu queria trabalhar com alguma coisa que, quando eu comecei a fazer a minha jornada, no Brasil era completamente inexistente. É a mesma coisa de você virar e falar, pô, eu queria, sei lá, ter uma empresa tipo a Tesla aqui no Brasil. Vão olhar para a tua cara. Beleza, vai lá, boa sorte. Então foi assim quando eu comecei. Eu queria trabalhar com jogos e desde que eu entrei na faculdade eu já comecei a tentar direcionar minha vida profissional para essa linha. Cheguei a estudar fora, eu fui estudar na Itália, porque a USP tem uns esquemas que te manda para fora e paga para você ir, aí é beleza, né? E quando fui fazer o meu mestrado na Itália, em específico, eu acabei adiantando todo o meu mestrado, 15 minutos a mais do tempo, tá tranquilo. Eu adiantei meu mestrado de 2 anos, eu fiz ele em 1 ano, para poder o segundo ano trabalhar em empresa de jogos que na Itália tem. Né? Então, já comecei, para vocês terem ideia, o planejamento é essencial para você visualizar onde você quer chegar. Mas qual que foi o legal disso? Eu tive a experiência de trabalhar lá fora e quando eu voltei para o Brasil, um mercado de jogos tinha começado aqui. E aí eu trabalhei em algumas empresas de jogos no Brasil. E por que eu estou falando isso? Porque quando você quer começar um negócio ou você quer entender melhor de alguma área onde você quer empreender, é melhor você entender onde você está pisando.
nunca pula de cabeça se você pelo menos não tem algum fundamento teórico, uma prática mínima pelo menos. Então isso para mim foi muito importante. E quando a gente abriu a empresa, eu ficava, poxa, eu estou abrindo mão de talvez casar mais rápido com minha esposa, porque casar custa dinheiro, na época a gente namorava, quem namora sabe como é, né? Então quem está noivando já entende as pressões. E basicamente você fica nessa dúvida, né? Poxa, mas eu vou deixar de ganhar dinheiro para abrir meu negócio, eu não sei nem se meu negócio vai dar certo. Bem, enquanto você está nesse pensamento, não sei se meu negócio vai dar certo, é melhor você não abrir mesmo. Porque você tem que decidir, eu vou entrar nesse negócio de cabeça e eu vou ficar nesse negócio, fazer ele dar certo. Enquanto você nem começou e já acha que vai dar errado, a mentalidade não está ok. Aí eu tomei uma decisão. Eu já tinha tido uma experiência de trabalhar numa empresa que era lá da incubadora, do CETEC. Isso anos enquanto eu ainda estagiava na faculdade. Quando eu abri a empresa, eu falei, quer saber? Vou fazer home office. Home office é legal, né, pessoal? Todo mundo aqui ama o home office. Quando você tem sua empresa, você não para de trabalhar, tá? Então, você vai almoçar trabalhando, você vai dormir trabalhando. Então, às vezes, pode ser um pouco exagero. Tem pessoas super disciplinadas que tocam na boa. Eu sou uma pessoa disciplinada, mas não fui tanto. Basicamente, eu comecei a substituir, deixar minha vida... Não era mais saudável de tanto que eu estava trabalhando. E aí eu fui para a incubadora. Eu tinha um escritório na incubadora, eu saía de casa, respirava, conhecia pessoas, falava com pessoas. E isso foi muito mais saudável para mim. Né? E cada pessoa, mas uma dica que eu dei é, separem o ambiente profissional do seu ambiente pessoal. Isso ajuda vocês a terem coordenação de quanto tempo vocês estão trabalhando, não exagerar, não estressar e ao mesmo tempo poder aproveitar bastante, né? Porque quando você está ali completamente focado numa coisa, é diferente de dividir a atenção. Sai, música. Ah, passador. Não, pode deixar, tranquilo. Obrigado. E aí, você sempre é útil, Sérgio, pelo amor de Deus. E aí eu entrei no mercado de videogames. Alguém tinha ideia que o mercado de videogames hoje, ele já é maior nos Estados Unidos do que se você somar o mercado de esportes mais de filmes? Eu estou dizendo que Marvel, Disney, tudo isso, somado a NBA, NHL, tudo isso é menor do que o mercado de videogames. Alguém aqui tinha ideia disso? Ou seja, é um mercado gigantesco. Por quê? Ele não é local. Ele tem alcance mundial. Você faz um jogo no Brasil, você vai estar vendendo na Coreia, no Irã, na China, aonde você quiser. E, bem, eu acho que o Sérgio deixou claro a ideia de pivotar. Eu tinha um time muito bom, eu tinha um artista muito bom, eu era um programador razoavelmente bom, eu tinha outro programador muito bom. Primeira coisa, vocês vão abrir uma empresa, encontrem pessoas boas nas áreas que você precisa para a empresa funcionar. Ah, mas eu não sei falar direito com pessoas. Tem problema, você pode abrir empresa e não ser o CEO. Coloca algum que você conhece de confiança que seja bom. Põe ele na linha de frente, chuta ele para frente. Fala, vai, fala aí por mim, meu. Se o cara comprou a tua ideia, se ele está com você, ele vai fazer o trabalho direito, ele vai ser sócio. E a gente abriu a empresa trabalhando com celular, com tablet. Era legal? Massa. Mas aí em 2014, 2013 para 2014, a gente experimentou uma coisa que mudou a nossa vida. Quem aqui já experimentou a realidade virtual? Legal. Quem aqui não experimentou a realidade virtual? Legal. Vocês que não experimentaram, experimentem. Parece que é uma coisa meio maluca, né? Você fala, pô, mas realidade virtual você está falando como se fosse algo natural, como qualquer um pudesse ter experimentado. Daqui a pouco eu não consigo. Daqui a pouco essa minha pergunta vai ser, e aí, quem já assistiu TV aqui? Quem tem celular? Realmente eu acredito que vai ser uma coisa bem nessa linha, porque hoje o mercado de jogos em realidade virtual é o que mais cresce na indústria. O quê? Isso mesmo, aquele mercado gigantesco, hoje VR é a coisa menorzinha dele. Mas se você for ver aqui, ele é o cara que mais cresce de todos esses outros. Ele é o cara que hoje cresce mais do que o mercado mobile. Tudo bem, ele só tem ainda 2 bilhões de dólares de mercado, mas é muito maior do que a maioria dos mercados que você encontra por aí, na quitandinha.
E você vê, o que é mais impressionante é que é um... Alguém aqui já ouviu falar do termo oceano azul? Legal, é um oceano azul, pessoal. Isso daqui são... A gente não tem 200 jogos de realidade virtual lançados nas plataformas principais, como, por exemplo, o MetaQuest. Hoje você tem 200 títulos, e desses 200 títulos, a gente está falando aqui que 14 deles fizeram mais de 10 milhões de dólares. Isso num lifespan de 2 anos. Estamos falando em dólar. Então, imagina, quem de vocês aqui já fez um produto que ganhou 50 milhões de reais? Que tiveram 14. Ah, mas esses são exceções. Não é bem assim. Basicamente, 40% dos jogos disponíveis na plataforma de realidade virtual hoje, voltada ao consumidor, recebeu mais de 1 milhão de dólares. Pô, peraí, Pedro, então você está querendo dizer que fazer jogos de realidade virtual hoje dá dinheiro? Dá. Não é de hoje, já é de um ano atrás. Como assim? Natal do ano passado, hoje, se você for ver as estatísticas, bases instaladas de PlayStation 5 não passa de 20 milhões. Base instalada do Xbox Series, o novo Xbox, não passa de 15 milhões. A gente está falando da base instalada só do MetaQuest 2. Só o equipamento do Facebook, que mudou, né? Era Oculus by Facebook, agora virou Meta. Só o MetaQuest 2 hoje, 25 milhões. Ou seja, vendeu mais do que PlayStation 5, pessoal. Então quer dizer que fazer um jogo para VR tem muito menos gente fazendo, muito menos gente com dinheiro fazendo, o que é importante, porque quando você vai fazer um jogo de PlayStation 5, você vai competir com quem? O Modern Warfare 3, você vai competir com o GTA 6, com equipes que a gente está falando de 300, 500 pessoas, empresas de milhares de pessoas, com quantias de financiamento para fazer um jogo na ordem de dezenas de milhões de dólares. E aqui a gente está falando de, por exemplo, um dos meus clientes que fez um jogo com mais 2 pessoas antes de contratar a gente e está nessa lista. Hoje, tudo bem, ele tem a nossa empresa dando suporte para ele, a gente desenvolve muita coisa junto, mas basicamente o cara entrou na lista com 3 pessoas fazendo um conteúdo. Aqui um exemplo interessante, bem simples, na verdade. Esse jogo, The Rabbit Hole, foi um jogo de Escape the Room. Né? Para quem não conhece, é aquelas experiências Escape 60, onde você está preso numa sala e tem que sair dessa sala. Esse jogo a gente desenvolveu lá em 2016 para 2017, com o apoio do Samsung Emprotec. Ou seja, a Samsung tinha dinheiro, né, que era um dinheiro que foi absorvido de redução de impostos, que tinha que investir numa empresa. Eu virei para os caras e falei, vocês têm um headset de realidade virtual, posso fazer um jogo para vocês? Eles falaram, pode. Tá, quanto dinheiro vocês têm? 200 mil reais. Uma quantia, não lembro exato, mais ou menos isso. Fizemos esse jogo. Esse jogo não só a gente lançou na plataforma da Samsung, como o nosso contrato não tinha competitividade, a gente foi a primeira empresa brasileira a lançar um jogo no PlayStation VR 1. Hoje, a gente é uma das poucas empresas no mundo desenvolvendo para o PlayStation VR 2, que está planejado o lançamento para o começo do ano que vem. Ou seja, isso daqui abriu uma porta enorme para a gente. A gente pegou um dinheiro de uma empresa grande, que não investimos nada, fizemos um jogo, lançamos e ainda conseguimos vender 30 mil unidades desse jogo, fomos nomeados para diversas premiações internacionais e ainda deu uma escalabilidade para a gente alcançar parceiros que hoje a gente não imaginaria ter. Hoje a gente tem mais ou menos 50 pessoas, mudamos da incubadora natural, porque o pintinho tem que sair uma hora ou outra do ninho, né? E a gente está hoje do lado do metrô Butantã, estamos sempre crescendo. Por exemplo, agora a gente acabou de anunciar 5 novas vagas de desenvolvedores, porque a gente tem mais trabalho que a gente tem que negar, às vezes, para vários clientes, vários projetos nossos que a gente tem que negar, porque senão não dá para fazer tudo que a gente quer. E a gente está sempre contratando e crescendo cada vez mais o time. Geralmente a gente está com essa camisetinha amarela, que amarela é o nosso símbolo, e é um pessoal super, super, super diverso, né? Então a gente tem muitas mulheres, homens, todo mundo no nosso time, para buscar realmente fazer uma coisa que diverte a gente, que faz o quê? Traz a nossa satisfação. Se vocês estão trabalhando alguma coisa que não traz a satisfação de vocês, vocês estão fazendo errado. 5 minutos. Tranquilo, já estou finalizando.
Aqui só um pouquinho, né, que eu estava falando. Se vocês não são bons em alguma coisa, arranje alguém que é bom. O exemplo melhor que eu tenho é o Rafael, meu sócio. O Rafael simplesmente, depois, eu fazia a parte de estratégia, administração e comercial da empresa. Sérgio, você lembra que eu quase morria todo dia, né? Pra ser bem honesto, o Sérgio fala, você tem que saber falar com gente. Eu falava com gente, mas se eu falasse com mais algum cliente que falasse alguma besteira para mim, eu ia ter um derrame, eu ia morrer. Não aguentava mais falar com o cliente. O Rafa entrou nessa época como sócio da empresa e, graças a Deus, toda a parte agora comercial é na mão dele. Eu dou aleluia todos os dias pelo Rafael. E aquela que é minha esposa também, extremamente ótima tecnicamente, tem ideias maravilhosas, mas ela não tem costume de falar em público. Então, sempre que tem alguma coisa, ela vira e chuta o marido, fala, vai lá, fala você. Tem funcionado. E o mercado está só começando. O mercado de VR, a gente tem uma estimativa aí de um crescimento de 40% nos próximos anos. Assim, tudo está ficando muito grande e ainda tem muita gente que não entrou no VR, como o próprio Xbox e a Nintendo, que a gente espera que vai entrar, e várias empresas sendo compradas por gigantes, como a própria Meta, que comprou todos esses 5 títulos só ano passado. É isso aí. Se puder colocar o videozinho só para mostrar o que é o título novo que a gente está para lançar. A gente está com um jogo chamado Galaxy Kart VR. Basicamente um Mario Kart feito para a realidade virtual. E aí, pode tocar. Enquanto não aparece o vídeo, eu já vou agradecendo. Deu, Pedrinho. Eu queria que ele terminasse. Que ele terminasse contando para vocês uma parceria que ele fez com a Prefeitura de São Paulo. Quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho lá de trás de vocês. E esse cara foi o único cara que eu lembro que a gente fez uma negociação com o Google e a gente tinha que ir para a China, né? E aí, Pedrinho, olha, você está escalado aqui, vamos lá, tal, para a China, tal. Agradece ao Google, não vou não. Por quê? Não, eu tenho que ter uma entrega aqui para a Samsung. E eu agradeço a Google. Eu nunca esqueço disso. O que o Sérgio está falando é um projeto maravilhoso que a gente tem. Um projeto que, obviamente, a gente sempre gosta de contribuir de volta para a comunidade. Chama Dinos do Brasil. É uma exposição permanente lá no Museu Catavento Cultural. São 25 óculos de realidade virtual de última geração que a gente lançou no começo de 2017, com o apoio da Lei Rouanet, com o apoio da Intel, da Ambev. E roda até hoje, tem mais de 200 mil visualizações. É um projeto que tem um carinho especial para a gente no nosso coração. Isso aí. Obrigado, pessoal. Quem quiser conversar comigo, eu vou estar aqui do lado. Obrigadão. Pop